Há passagens da Bíblia que foram lidas em silêncio e depois engavetadas, como se pudessem ser esquecidas. Trechos tão perturbadores, tão próximos da realidade humana em ruínas, que chegaram a ser censurados em nações inteiras. Mas por que esconder o que Deus decidiu registrar eternamente em sua palavra? Você já se perguntou o que acontece com uma sociedade quando o povo já não ouve mais a voz de Deus? Quando ninguém mais se levanta para proteger o inocente? Quando até os religiosos cruzam os braços diante da injustiça? O relato que está prestes a ser revelado não é um conto. É uma ferida aberta nas Escrituras. Uma mulher sem nome. Um povo sem direção. Uma noite que gritou por justiça e não foi ouvida. Não foi o mundo pagão que gerou essa tragédia. Foi um povo escolhido, mas perdido. Uma comunidade que usava a fé como fachada enquanto sua alma apodrecia. Se você tiver coragem de permanecer até o fim, descobrirá por que essa história foi silenciada e por que ela precisa agora ser ouvida. Deus ainda fala através do que foi rejeitado. E quem ouve até o fim não sai ileso, sai transformado. Na escuridão das civilizações antigas, quando as cidades se erguiam sobre pactos frágeis e a justiça dependia da consciência de homens comuns, algumas histórias se perderam nas sombras por serem incômodas demais para serem lembradas. Outras sobreviveram, mas foram silenciadas não por falta de impacto, e sim por excesso. Há um relato antigo que sobreviveu nas páginas de um livro sagrado, mas por séculos permaneceu enterrado sob camadas de desconforto. Poucos o mencionam em voz alta, menos ainda se atrevem a contá-lo como ele realmente aconteceu. Qual seria a história bíblica que alguns países preferiram censurar? Aquela que foi deliberadamente ignorada por comunidades religiosas, omitida em escolas dominicais e suprimida em adaptações cinematográficas? A resposta está no livro dos Juízes, entre os capítulos que raramente recebem atenção pública, o trecho que vai do 19º ao 21º capítulo. O que ocorre ali não é uma parábola, nem um exagero alegórico. É o retrato cru de uma sociedade desgovernada, moralmente em ruínas e mergulhada em decisões que atravessam qualquer linha de racionalidade. Não se trata apenas de violência, embora ela esteja presente. Não é só sobre corrupção espiritual, ainda que esta seja evidente. É sobre o que acontece quando o senso de comunidade se desfaz, quando o pacto social se fragmenta ao ponto em que o indivíduo, sem nenhuma autoridade maior para responder, passa a definir o certo e o errado segundo os próprios interesses. É um espelho do que ocorre quando a ética cede lugar ao instinto de sobrevivência, quando os vínculos humanos se tornam descartáveis. Naquele período da história israelita, o povo vivia sem unidade política. Não havia liderança central, nenhum rei, nenhum juiz ativo que fosse respeitado por todos. As tribos agiam de forma autônoma e, muitas vezes, em competição entre si. Isso criou um ambiente de tensão permanente, onde alianças frágeis substituíam a justiça e a religião era usada mais como justificativa do que como guia moral. Esse é o pano de fundo no qual a história do levita e sua concubina se desenrola. Mas o que realmente a torna perturbadora não é apenas o crime descrito, e sim o modo como todos ao redor reagem ou deixam de reagir. O relato não começa com guerra, nem com traição. Começa com uma relação instável, de dominação silenciosa. Um homem religioso, identificado como levita, toma para si uma mulher de Belém para ser sua concubina. O texto não nos diz o nome dela. Sua identidade é apagada desde o início, reduzida ao papel de propriedade secundária. Há um distanciamento sutil na forma como ela é apresentada, como se sua história fosse um apêndice da trajetória de outro. Mas é o destino dela que transforma o restante dos acontecimentos num desdobramento trágico e simbólico. Após algum tempo, essa mulher deixa a casa do levita e retorna à casa de seu pai. O motivo não é esclarecido com precisão, mas a versão dominante é de que ela teria sido infiel. Ainda assim,
Essa afirmação não é confirmada por nenhuma ação concreta no texto. Poderia ter sido uma fuga de maus tratos, uma tentativa de liberdade. A ambiguidade permanece, mas o levita parte em sua direção com o objetivo de reconciliação. Ele não vai sozinho. Leva consigo um servo e alguns mantimentos, como quem se prepara para um deslocamento calculado, mas sem pressa. É uma jornada que atravessa regiões divididas, com cidades que já não reconhecem a autoridade comum e cuja hospitalidade deixou de ser uma obrigação sagrada. Durante o caminho de volta, o grupo decide não pernoitar em cidades estrangeiras. O levita insiste que a segurança depende de encontrar abrigo entre os seus, ignorando que os maiores perigos já não vinham de fora. Em Gibeá, uma cidade pertencente à tribo de Benjamim, o grupo não é acolhido por ninguém, algo incomum numa cultura onde a hospitalidade era mais que uma virtude. Era um imperativo moral. Apenas ao cair da noite, um ancião, também forasteiro, oferece sua casa. Eles aceitam. Na sequência, o que se desenrola não pode ser suavizado. É a ruptura final da empatia coletiva. Os moradores locais exigem o visitante para abuso sexual. O anfitrião recusa e, em vez disso, propõe uma alternativa abominável: entregar sua filha e a concubina do levita à multidão. O levita consente. Nenhum dos presentes tenta resistir à proposta. A mulher é jogada para fora e violentada até o amanhecer. Ao retornar, cai à porta da casa. O levita a encontra caída, sem resposta, e segue com ela no lombo do animal até o destino final. Nada nessa narrativa é convencional. Nenhuma decisão tomada pelos personagens pode ser racionalizada dentro de padrões éticos estáveis, e é precisamente isso que a torna tão relevante. Por trás da brutalidade explícita, há uma teia de omissões, silêncios, normas sociais distorcidas e valores trocados que ressoam, de maneira inquietante, com sociedades que perderam sua base moral. Mesmo hoje, esse tipo de dinâmica se repete de formas menos explícitas, mas igualmente destrutivas. É essa desconstrução da ordem social que nos permite começar a compreender o que estava verdadeiramente em jogo naquele tempo. Não era apenas a vida de uma mulher. Era o colapso de todo um sistema que deveria protegê-la. A tragédia individual revelava a podridão coletiva. E é a partir dessa constatação que seguimos em direção aos pilares centrais dessa história esquecida, ou talvez deliberadamente ignorada. A história contada até aqui não se desenrola por acaso. Ela emerge de um período específico da história de Israel que, para muitos estudiosos, foi marcado pelo abandono sistemático de qualquer estrutura sólida de governo, justiça e coesão espiritual. Esse intervalo é conhecido como o Tempo dos Juízes, uma fase que se estendeu aproximadamente do século XII ao século XI, antes da Era Comum, entre a conquista de Canaã e a coroação do primeiro rei de Israel, Saul. Foi uma época em que o povo hebreu já havia se estabelecido na Terra Prometida, mas ainda não possuía uma liderança unificada capaz de garantir estabilidade. A frase que se repete como refrão no livro de Juízes, "Naqueles dias não havia rei em Israel", não é apenas um comentário político. Ela representa uma denúncia estrutural. A ausência de um rei, nesse caso, não diz respeito apenas à falta de um trono, mas à falta de ordem. Significa que não existia autoridade central para orientar decisões, julgar conflitos ou garantir a aplicação das leis. Cada tribo agia por conta própria. A religião havia se tornado fragmentada e, por vezes, corrompida. Sacerdotes, como o levita da história, não apenas deixaram de conduzir o povo moralmente, mas também passaram a integrar os desvios. Esse colapso de autoridade civil e espiritual deu lugar a um comportamento que, à primeira vista, parece irracional. Mas, na verdade, é o retrato de uma sociedade onde as consequências não são mais suficientes para frear ações destrutivas. Quando não há uma instância de responsabilidade clara, o ser humano tende a justificar suas atitudes com base no que é conveniente. A regra se torna individual.
O texto bíblico registra que cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Uma frase que, longe de sugerir liberdade, evidencia o caos. Esse cenário não é exclusivo da antiguidade. A história mundial está repleta de momentos em que a ausência de instituições funcionais levou à degeneração moral e ao sofrimento coletivo. Após o colapso do Império Romano do Ocidente, por exemplo, a Europa mergulhou num período conhecido como Idade das Trevas, onde os conflitos entre feudos, a instabilidade política e a fragilidade das leis tornaram a vida cotidiana uma luta constante por segurança e sobrevivência. De forma parecida, durante o genocídio de Ruanda, em 1994, a destruição da estrutura governamental e o colapso dos canais oficiais de justiça abriram caminho para crimes em massa cometidos por vizinhos contra vizinhos. Voltando ao contexto bíblico, os capítulos finais do livro de Juízes não são uma exceção isolada. Eles representam o ápice de um ciclo que se repete ao longo da obra. O povo se afasta de princípios morais, mergulha em práticas destrutivas, sofre as consequências, clama por ajuda, e então Deus envia um juiz para restaurar a ordem, apenas para que tudo se repita novamente. Esse ciclo se intensifica até chegar ao ponto extremo, representado pela tragédia em Gibeá. Na ausência de freios sociais, normas culturais e referências espirituais que funcionem como balizas, atitudes antes impensáveis se tornam comuns. A recusa dos moradores de Gibeá em oferecer abrigo a viajantes já é um sinal de ruptura grave. A hospitalidade nesse período não era apenas um ato de cortesia. Era um princípio que organizava a vida coletiva. Negar abrigo significava não reconhecer o outro como digno de proteção, uma falha moral que revela o desmoronamento do pacto comunitário. Esse tipo de degeneração social costuma ocorrer de forma lenta, quase imperceptível. Não começa com crimes hediondos, mas com pequenas permissões que vão se acumulando. Tolerância com corrupção, descaso com os vulneráveis, normalização da indiferença. Com o tempo, esses desvios deixam de parecer exceções e passam a ser parte do cotidiano. Quando não há consequências claras, nem parâmetros consistentes de certo e errado, a decadência moral se torna quase inevitável. No caso da história do levita, a decisão de entregar a concubina à multidão não provocou reação dos outros personagens. Nenhuma voz se levantou para impedir. A omissão foi generalizada. Esse silêncio coletivo é um indicativo de que o mal havia deixado de chocar. A indiferença diante da violência é um dos sinais mais claros de que uma comunidade perdeu o senso de justiça. E uma vez que isso se instala, as tragédias deixam de ser acidentes e passam a ser sintomas de algo muito maior. A cidade de Gibeá, pertencente à tribo de Benjamim, não era estrangeira. Era parte do próprio povo de Israel. Isso desfaz a ideia de que a ameaça vinha de fora. O perigo era interno, enraizado e alimentado por uma estrutura que já não oferecia resistência ao mal. Quando não há instituições confiáveis, nem lideranças comprometidas, o mal prospera. Quando os líderes religiosos estão mais preocupados com seus próprios interesses do que com o bem coletivo, a fé deixa de ser caminho de vida e se torna escudo para a injustiça. A ausência de uma figura real não se limita à monarquia. É a ausência de responsabilidade. É a incapacidade de reconhecer limites e de responder por escolhas. É a desvalorização do outro. No relato de Juízes, isso se reflete não apenas no ato violento em si, mas na naturalidade com que ele é narrado. O levita não demonstra remorso. O ancião que propôs a troca permanece em silêncio. A cidade continua sua rotina. E essa apatia é, talvez, mais assustadora do que a própria violência. A frieza com que a violência sofrida pela concubina é registrada não se explica apenas pela brutalidade do ato em si. Ela revela algo mais profundo. Uma estrutura cultural onde a mulher, em vez de ser reconhecida como sujeito pleno, era tratada como recurso a ser utilizado, descartado ou negociado,
conforme a conveniência dos homens ao seu redor. Essa lógica não é exclusiva da antiguidade, mas no contexto de Juízes, ela aparece escancarada, sem disfarces nem suavizações. A mulher, que nem ao menos tem seu nome mencionado, é oferecida como uma solução para evitar o abuso do homem visitante. Isso não é um gesto de desespero pontual, mas sim reflexo de um pensamento consolidado, onde corpos femininos eram compreendidos como propriedades de circulação social. Ao longo do texto, a concubina não fala, não reage, não escolhe. Sua voz é suprimida do início ao fim. O silêncio da narrativa ecoa o silêncio imposto a ela como condição de existência. Não é apenas o crime que precisa ser compreendido, mas o ambiente que o permitiu. Quando o anfitrião propõe entregar sua própria filha, ainda virgem, junto com a concubina, ele não age fora do esperado naquele contexto. Ele reproduz um modelo onde a mulher é instrumento de troca, e sua integridade física é menos relevante do que a honra de um hóspede masculino. A tentativa de preservar a dignidade de um homem, mesmo às custas da destruição completa de uma mulher, é o retrato cruel de uma lógica que sobreviveu por séculos e que, em muitas formas, ainda está presente hoje. O conceito de objetificação é justamente isso: transformar uma pessoa em coisa. Não se trata apenas de desejar ou controlar, mas de anular a individualidade do outro, ignorar seus direitos, sentimentos e escolhas. Quando um ser humano é reduzido a uma função, ele deixa de ser visto como alguém com valor intrínseco. A concubina é usada para satisfazer uma multidão enfurecida, depois descartada à porta da casa e, mais tarde, fragmentada em pedaços. Não há simbolismo mais explícito de desumanização. Essa desumanização, no entanto, não nasce do nada. Ela é sustentada por estruturas sociais, religiosas e legais que, ao longo da história, naturalizaram o controle sobre o corpo feminino. A Torá, embora contenha instruções que buscam proteger mulheres em alguns contextos, também registra práticas que hoje seriam inaceitáveis. O casamento por obrigação após o estupro, o valor da virgindade como critério social, o direito do pai de entregar a filha em casamento sem o seu consentimento. Embora seja injusto julgar sociedades antigas com parâmetros atuais, é necessário reconhecer que tais normas criaram uma base duradoura para a marginalização de mulheres. O mais alarmante é que, mesmo em tempos mais recentes, essas práticas foram reinterpretadas e adaptadas por sistemas de poder que ainda reproduzem, de formas diferentes, essa mesma lógica. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 3 mulheres no mundo já sofreu algum tipo de violência física ou sexual durante a vida. Em muitos países, essa violência é subnotificada e, em vários casos, as vítimas sequer têm acesso à justiça. Isso revela que a lógica da posse sobre o corpo feminino permanece ativa, ainda que em contextos formalmente diferentes. Quando uma sociedade permite que a dignidade de um grupo seja constantemente violada sem reação coletiva, ela está normalizando a exclusão. E essa normalização cria espaço para que atrocidades se repitam. A mulher de Juízes 19 não foi a primeira a ser silenciada, e não seria a última. O que choca, ao ler esse texto hoje, é perceber como a ausência de reação, tanto no momento do abuso quanto depois dele, serve como metáfora para muitas situações em que o sofrimento feminino é ignorado ou justificado. O levita, ao carregar o corpo de sua concubina de volta para casa e depois mutilá-lo em 12 partes, não age por luto. Seu gesto é político, não emocional. Ele transforma o corpo da mulher em um manifesto. Cada pedaço enviado às tribos é um sinal de protesto, não de arrependimento. Mais uma vez, ela é usada como meio para um fim. A vida dela não é o centro da mensagem, mas apenas o instrumento para gerar comoção. Esse tipo de apropriação do sofrimento feminino tem muitas formas. Em sociedades onde mulheres são convocadas para defender causas, mas nunca ocupam posições de decisão, ou
onde seus traumas são utilizados como ferramenta de discurso sem a devida escuta, a repetição da mesma lógica: usar, expor, depois abandonar. O texto de Juízes é uma denúncia involuntária disso. Não há ali um elogio à coragem do levita. Há um espelho do colapso moral que ocorre quando a empatia desaparece e o poder sobre o outro se transforma em rotina. Em vez de apontar apenas os agressores diretos, o texto confronta também quem se omite. O silêncio dos outros moradores, a falta de resistência por parte do ancião, a frieza do levita, todos esses elementos mostram como a violência sexual não depende apenas de um criminoso, mas de uma rede de permissividade, e enquanto essa rede existir, ela continuará funcionando. Quando o corpo da mulher é dividido e suas partes são distribuídas entre as tribos, não há como voltar atrás. O gesto, brutal e simbólico, desencadeia um efeito dominó cujos desdobramentos não se limitam à indignação momentânea. As reações que se seguem revelam como decisões tomadas em estado de choque, sem reflexão profunda, tendem a provocar mais ruína do que justiça. O impulso de revidar, somado à falta de discernimento coletivo, cria um cenário em que as respostas aos crimes iniciais acabam gerando novos ciclos de violência. Ao receberem os fragmentos do corpo, os líderes das tribos reagem com espanto. Reúnem-se rapidamente e decidem exigir dos benjamitas a entrega dos culpados. No entanto, a tribo de Benjamim se recusa a cooperar. A recusa, por si só, não parece motivada por justiça, mas por orgulho territorial. A lealdade ao próprio grupo se sobrepõe ao compromisso com o bem comum. A recusa não apenas protege os agressores, mas também obriga os demais a escolher entre recuar ou enfrentar um dos seus. O conflito se torna inevitável, não porque seja necessário, mas porque a teimosia e o orgulho já tomaram o lugar da razão. O que acontece a seguir é uma guerra civil, 11 tribos contra uma. E essa guerra não se limita à punição dos culpados. Ela se transforma em uma tentativa de aniquilação. Tropas são mobilizadas, cidades são arrasadas, e a devastação atinge também inocentes, velhos, mulheres, crianças. Todos são afetados. O que começou como uma resposta a um crime específico se torna uma campanha de extermínio. A justiça, que deveria restaurar equilíbrio, é substituída por vingança descontrolada. Essa sequência de decisões precipitadas mostra como o mal raramente se restringe ao seu ponto de origem. Quando não há um esforço consciente para interromper o ciclo, ele se propaga. Os crimes de Gibeá foram cometidos por um grupo. A resposta, no entanto, recaiu sobre uma tribo inteira. E essa generalização, motivada pelo desejo de retribuição, ignora as nuances da culpa individual. O resultado é uma tragédia ampliada, onde os inocentes sofrem tanto quanto os culpados, e às vezes até mais. Durante o confronto, milhares de vidas são perdidas. Estima-se que os mortos entre os israelitas cheguem a mais de 40.000. Do lado de Benjamim, quase toda a tribo é dizimada. Restam apenas 600 homens, escondidos nas montanhas, sem mulheres, sem futuro. Nesse momento, as tribos que antes clamavam por justiça começam a perceber o peso de suas ações. O medo de ter exterminado uma das 12 tribos leva os líderes a buscar uma solução. Mas, mais uma vez, a decisão que tomam não segue princípios éticos sólidos. Eles haviam feito um juramento coletivo de que nenhuma de suas filhas seria dada em casamento a um benjamita. O compromisso, nascido da raiva, agora se torna um obstáculo para a reconstrução. E em vez de revogar o juramento, os líderes procuram brechas para contorná-lo. É nesse ponto que as decisões passam a acumular perversidade. Eles identificam uma cidade que não compareceu à assembleia de guerra, Jabes de Gileade, e decidem puni-la por omissão. Enviam soldados até lá, matam todos os homens e todas as mulheres que não fossem virgens. As 400 sobreviventes são então entregues aos benjamitas como esposas. Essa estratégia, embasada em cálculos frios,
não resolve o problema por completo. Ainda faltam 200 mulheres para que os 600 homens possam formar famílias. Surge então um novo plano, igualmente torpe. Há uma festa religiosa próxima, e os líderes orientam os benjamitas a sequestrarem moças que estariam dançando durante a celebração. A lógica usada é simples e cínica. Se as mulheres forem tomadas à força, tecnicamente os pais não estarão descumprindo o voto, pois não estarão dando suas filhas, elas estarão sendo levadas. Cada uma dessas decisões, embora diferente na forma, carrega a mesma falha central: a substituição de princípios por conveniências. A justiça é reinterpretada como algo manipulável, ajustável aos interesses imediatos de quem detém poder. O que era para ser reparação vira abuso, e o que era para ser redenção se torna mais uma camada de dor. O mais trágico é perceber que, em nenhum momento desse processo, há uma discussão sincera sobre arrependimento ou revisão dos próprios atos. O foco permanece em como preservar a imagem do grupo, em como manter os compromissos feitos, mesmo que injustos, e em como lidar com as consequências sem de fato enfrentá-las. A morte da concubina, o crime em Gibeá, a guerra, os massacres, os sequestros, tudo isso se conecta por meio de uma cadeia de decisões ruins, uma alimentando a próxima, até que não reste mais nenhuma saída limpa. Essa escalada mostra como o erro inicial, por mais grave que seja, não precisa determinar todo o curso dos acontecimentos. O que realmente agrava a tragédia é a incapacidade coletiva de interromper o fluxo destrutivo. A cada passo, havia a chance de escolher outro caminho. Mas quando o orgulho se impõe, e a pressa para dar uma resposta substitui o cuidado com a verdade, o futuro se contamina. A história de Juízes termina sem resolução moral clara, com feridas abertas e um povo dividido. A sucessão de decisões desastrosas que marcaram o conflito entre as tribos revelou mais do que simples falhas morais. Expôs, com clareza perturbadora, a ineficácia dos sistemas que deveriam garantir justiça e proteção, quando cada comunidade passou a agir por conta própria, sem mediação real ou equilíbrio institucional. A busca por reparação se tornou um pretexto para multiplicar abusos. O vazio deixado por instituições desestruturadas foi ocupado por impulsos, alianças precárias e interpretações religiosas moldadas pela conveniência. A figura do levita, longe de representar estabilidade espiritual, exemplifica esse desequilíbrio. Ele não atua como um mediador de paz, tampouco como alguém guiado por valores superiores. Seu papel, ao longo da narrativa, é passivo nos momentos críticos e manipulador quando decide reagir. Ao mutilar o corpo da concubina e espalhar seus restos pelas tribos, ele se apropria de um ato religioso, o envio de uma mensagem coletiva, para provocar comoção e obter apoio. Não há indício de que ele buscasse justiça genuína. Seu gesto, embora eficaz como catalisador político, desvia o foco da vítima e transfere a narrativa para sua própria indignação. Esse tipo de manipulação não é incomum em contextos onde líderes religiosos possuem poder desproporcional. Quando a fé deixa de servir como força de orientação ética e passa a ser instrumento de controle, o discurso se desvirtua. A Bíblia, em diversas passagens, alerta sobre sacerdotes que usavam sua posição para proveito pessoal. Em Juízes, esse alerta se concretiza na prática. O levita não é guiado por valores espirituais, mas por um senso distorcido de honra. Mais grave ainda é o modo como os líderes das tribos usam rituais sagrados para justificar decisões indefensáveis. O voto de não entregar filhas aos benjamitas, feito em meio ao fervor da crise, é mantido mesmo quando se mostra destrutivo. Em vez de reconhecer o erro e buscar reconciliação, criam mecanismos paralelos para manter a aparência de fidelidade, enquanto distorcem os princípios que diziam defender. A promessa se torna mais importante que a verdade. A forma se sobrepõe ao conteúdo, e quando isso acontece, os ritos se transformam em encenações que escondem realidades perversas.
Durante o massacre em Jabes-Gileade, o que deveria ser um ato de reparação se transforma em novo crime. A escolha da cidade como alvo não foi feita por critério de justiça, mas por ausência de aliança prévia. Eles se tornam culpados não por omissão real, mas por não terem participado de uma reunião armada. Esse tipo de critério revela a fragilidade do sistema de decisão coletiva naquele momento. Julgamentos baseados em presença ou ausência, fidelidade circunstancial e lealdade a compromissos frágeis, em vez de análise cuidadosa da responsabilidade de cada parte. A apropriação da festa religiosa para legitimar o sequestro de mulheres também mostra como símbolos sagrados foram distorcidos para encobrir atos de violência. A celebração deveria ser um momento de consagração e alegria. Em vez disso, tornou-se cenário para a execução de um plano ardiloso, onde a espiritualidade foi usada como disfarce. O fato de os líderes considerarem válida a estratégia de não dar às filhas, mas permitir que elas fossem tomadas à força, expõe a lógica de manipulação. É a letra da lei sendo usada para violar seu próprio espírito. Essas distorções não são apenas lapsos pontuais. Elas demonstram o colapso completo da confiança nos mecanismos de justiça. Quando não há quem garanta a imparcialidade, quando os líderes espirituais agem conforme seus próprios interesses, e quando decisões coletivas são tomadas com base em votos irrefletidos, o tecido social se desfaz. A justiça deixa de ser reparadora e passa a ser punitiva, seletiva e, muitas vezes, simbólica apenas para manter a aparência de ordem. Esse mesmo padrão se repete ao longo da história em contextos de crise institucional. Sempre que a fé é instrumentalizada para proteger estruturas de poder e não para defender os mais vulneráveis, ela perde sua credibilidade. Durante a Idade Média, por exemplo, foi comum ver líderes religiosos legitimando guerras e perseguições com base em dogmas, enquanto ignoravam os princípios mais fundamentais de dignidade humana. O mesmo se viu em regimes totalitários do século XX, onde interpretações religiosas foram utilizadas como ferramenta de domínio político. Em Juízes, a ausência de um sistema confiável permitiu que decisões absurdas ganhassem contornos de legitimidade apenas porque foram proclamadas em nome de uma aliança ou promessa coletiva. Isso mostra que não basta haver leis ou preceitos. É preciso que existam pessoas dispostas a interpretá-los com integridade e instituições capazes de aplicar esses princípios com responsabilidade. O povo, naquele momento, não estava sem religião. Ele estava sem direção ética. Não faltavam rituais, faltava consciência. E essa diferença é o que define se uma sociedade caminha para a restauração ou para o colapso definitivo. Nada se resolve quando a história termina. Não há reconciliação verdadeira, nem sensação de justiça feita. Só permanece um vazio. O mesmo que foi se formando aos poucos, desde o momento em que os vínculos foram substituídos por interesse, orgulho e medo. O texto sagrado encerra dizendo que cada um fazia o que achava certo. E essa frase, tão simples, carrega o peso de tudo o que se perdeu. O povo não estava sem religião, mas havia perdido o sentido. Cumpria votos, frequentava festas, fazia sacrifícios, mas já não reconhecia o valor do outro, já não escutava o sofrimento, já não questionava as próprias certezas. Quando isso acontece, qualquer decisão parece justificável, e pouco a pouco, até o absurdo se torna rotina. Essa história não foi preservada por acaso. Ela incomoda porque nos obriga a encarar o que preferimos ignorar, que o mal não começa com grandes atos de violência, mas com pequenos desvios repetidos, que a justiça não se sustenta onde falta coragem para rever escolhas, e que a fé, quando usada como escudo para esconder falhas, deixa de ser guia e se torna pretexto. Resta então uma pergunta. O que fazemos com essas memórias difíceis? Ignorá-las é mais fácil, mas talvez o verdadeiro caminho esteja em escutá-las com atenção.
porque só quando reconhecemos onde caímos, podemos encontrar um ponto de partida para fazer diferente. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar nosso trabalho para que possamos continuar trazendo mais pesquisas e análises profundas, considere fazer uma doação de qualquer valor. Essa contribuição ajuda diretamente no crescimento do canal e na produção de materiais ainda mais ricos. Muito obrigado pelo seu apoio.